לעילוי נשמע מנחם מנדל בן אברהם מנשה בן מצליח, ברפואה שלמה, בן לאה, ובן משה. Bom, esse é o nosso último shiur por um bom tempo, porque Bezrat Hashem, quinta-feira, a gente vai ter uma Hatuná, Vatlim Torah. Tem nada a ver com isso, né? Pode mudar o vídeo. Vou fazer um vídeo. Bom, vai ter uma Hatuná, Bezrat Hashem. Então vai ter shiur e depois disso. Depois eu vou embora, você vai pegar shiur que eu vou embora. Não vai mais ter graça. Não, eu vou estar diminuindo. Então a gente vai ficar em um tempo sem. Avisar pra Blancha para que você fala uma Sem besteira. ter shiur. Antes de falar que ele sempre escuta o shiur de Maia, na época que eu estava aqui, ele sempre fala, pô, você conseguiu falando besteira para o negócio chegar. Só besteira, não é mal bastante shiur, não é só eu e você também. Bom, de qualquer maneira, então eu vou tentar parar em algum lugar que a gente possa parar por muito tempo, que eu estou vendo que vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar. Então, המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות. Diz o Rav Kook, ninguém discute que a nossa geração, apesar de ela ser uma geração especial, como o Rav Kook falou, apesar de ela ter um grande potencial, ninguém discute que ela também tem doenças. Não achem vocês aqui que o Rav Kook escreve que a nossa geração é incrível, ele escreve que é incrível, mas que era tudo 100%, que não tinha problema nenhum, que o Mashiach vai chegar amanhã. Pode ser que o Mashiach chegue amanhã, mas existe a ordem, existe o caos. A causa é uma coisa que sai da ordem, então o Mashiach pode vir amanhã. Mas em termos de ordem, ou seja, em termos de ordem, ele não iria vir amanhã. Sério? Entendeu? Ou não? De qualquer maneira, diz o Rav Kook, não é que a nossa geração é 100% Yafá. É óbvio que existe um certo problema, o que o Rav Kook chama aqui de Machalá, uma certa doença. Se a gente seguir o pensamento do Maharaj que vocês estudam de manhã, doença é uma coisa que está fora da ordem, mas o lugar aqui não é no coração nem no sentimento, não é na taive, não é no desejo, nem na efkirut, nem no desejo de viver uma vida livre sem responsabilidade. Ou seja, muita gente fala que esse é o problema da geração, não? O problema da geração é a taive, é o desejo, as pessoas têm desejo, então, o chaim de efkera adiv, que o problema é que as pessoas preferem viver sem responsabilidade. Ou seja, existe uma certa verdade nisso, ok? É verdade que as pessoas têm desejo, é verdade que as pessoas preferem uma vida sem responsabilidade, mas esse não é o principal motivo da doença da nossa geração. Não é que eles têm mãos que só fazem coisas ruins e nem pernas que só correm para fazer coisas feias. Bom? Pode ser, mas também essa doença pode ser boa. Depois que se fica bom, se cura, é muito mais difícil. Óbvio que sim, óbvio que pode ser bom e tal. E óbvio que, de novo, tem pessoas que sim têm desejo, certo? Mas o principal da geração não é esse desejo, não é esse o problema. Ou seja, óbvio que existe essas doenças e essas dores. Ou seja, de novo, ninguém está discutindo aqui que não existe. Mas então a gente está falando aqui em termos de potencial da geração, ou seja, elite, a geração, o potencial, as pessoas, ou seja, o maior problema não é esse. Desejo tem no mundo religioso também. Ou seja, não é uma coisa que a gente não conhece. E a Tzerura também tem no nosso meio, ou seja, isso não é o ponto. Diz o Rav Kook, a raiz do problema é a moa, a inteligência, o cérebro. Essa é a raiz do problema da nossa geração. E aqui é importante, de novo, a gente vai ver que 99,9% do Mamarador, o Rav Kook fala do problema e não tanto da solução. Mas, do mesmo jeito que a pergunta já é meia resposta, ou seja, a pessoa que sabe ler a pergunta, ela já tem meia resposta. Assim também, eu não tenho como enfrentar um problema se eu não sei nem qual é o problema. Se eu acho que o problema é taive, se eu acho que esse é o problema, então eu vou enfrentar de uma maneira que vai ser efetiva.
Ou seja, a primeira coisa que o médico faz quando a pessoa vai para o hospital é o que a gente chama de diagnóstico. O que é diagnóstico? Ele quer saber qual é o problema e através disso ele vai saber como encontrar por ela. Não adianta. Agora, então o Rav Kuk está falando aqui sobre o problema, ok? Ele vai falar um pouco da solução, mas muito pouco, porque a última vez que eu estudei esse livro, teve muita gente que falou, mas o Rav Kuk só fala disso, que está tudo errado, então qual é a solução, etc. Ele não vai dar todas as respostas, mas você tem que saber. Isso aqui é verdade também, não só em termos de geração, filosofia, isso aqui também é verdade em educação e claro. Ou seja, se eu só tenho como resolver um problema se eu souber definir, muito bem definido qual é o problema. Senão, esse é o primeiro passo, até em movimento juvenil. Quando você acha que tem um problema, tem que definir qual é o problema, para você poder dar a solução. Num país, na sociedade, em casa. Koach HaMachshavah. O problema é o pensamento da geração. Esse é o problema, essa é a raiz. Aí que está o problema que a gente tem que enfrentar. Aí que está o problema que a gente tem que combater. Berosh Pisgat HaMachshavah, Ahover Ketet HaKol, Mistatet Mahara Azah, She'yeh Mukam Mikol Safa Murgelet. Lá no ápice do pensamento, lá fundo, lá no âmago, ou seja, na coisa, na parte mais enraizada do pensamento, que é o pensamento que abrange tudo, que é a raiz do pensamento. Lá tem uma doença muito forte, que ela é tão profunda que não tem nenhuma língua que consegue nem falar, que não tem nem como definir, como dizer. Ou seja, o problema está lá no fundo, está lá no âmago. O Bishvilá vai vir Padreu. E esse é o motivo que o Rav Kuk falou lá na Piscal 1, 2 que a gente estudou, que uma pessoa discute com a outra. Ou seja, como as pessoas não têm como definir o que incomoda, não sabem definir qual é o problema, então eles discutem, mas eles nunca vão chegar na solução. Porque o que eles estão dizendo que é o problema não é esse o verdadeiro. Você acha que os religiosos começam a fazer exército e acabou o problema? Quer dizer, aqui, agora todos os religiosos vão dar um abraço nos religiosos e vai ser tudo em paz e amor. É isso. Ou se os religiosos pararem de deixar as mulheres trabalharem, andar onde quer, acabou. Terminou o problema, a gente vai ser feliz para sempre. Óbvio que não. Ou seja, a gente acaba discutindo coisas que, óbvio que são importantes e estão a ver, mas não é a raiz. É a folha. A gente discute a folha porque as pessoas não conseguem definir qual é o problema. Então, mesmo que a gente encontrar uma solução para isso, vai ser uma solução específica para um problema específico. Não vai ser um problema. Mas é uma solução para não dizer. Sim? A esposa fala para o marido: sim? Você nunca vai na casa. Vamos na casa da minha avó? Aí o marido fala: não, hoje não estou afim. Você nunca vai na casa da minha avó. Como assim nunca vai na casa da avó? A gente foi semana passada. Não, mas você nunca vai. Começa a discutir. Porque na cabeça dele a discussão é nunca. Você nunca vai na casa da minha avó. Mas o que a mulher quis dizer com nunca foi? Hoje você não quer. Você acaba. Existe. Então vocês acabam discutindo uma coisa que não tem nada a ver com o problema. Você não tem nada a ver com o problema, porque por uma falta de comunicação. Falta de vontade de expressão. Ou falta de entendimento, depende para quem você for perguntar. De qualquer maneira, aqui o Rav Kuk fala que tem um problema de falta de uma falta de comunicação, as pessoas não conseguem expressar realmente o problema. Então o que a gente discute acaba sendo a casca e não a fruta, e não a macha o problema, discute a casca. E agora a casca é que nem você botar retalho. Tem uma roupa, tem um raso, você põe um retalho. Você vai botando retalho. Mas não é que você não macha e fala, não, esse é o problema. Não, você está botando retalho. Porque as pessoas às vezes não conseguem nem falar qual é o problema. Entenderam? Esse é o problema. Quando a pessoa resmunga, não consegue definir, não consegue falar. וכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספים להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש. De novo, e todos os casos que são cidadãos, são todos os casos que não são o principal, que são secundários. Eles colocam isso aqui vai acrescentando e vai aumentando a doença do anusha. Anusha é uma pessoa que já está quase morta. Você vai aumentando a doença, isso não é um problema, você vai discutir sobre isso. E aí fica essa discussão, não, mas Eretz Israel tem que estar inteiro, e a gente tem que dar porrada em todo mundo,
deixado o governo dar um pedaço de Israel. Ah, mas a Torá diz que isso, e aí você fica discutindo isso, você só acrescenta mais raiva e mais coisas onde você não tinha que acrescentar, ao invés de as pessoas de novo chegar. Veneno, óbvio, falar que a gente vê isso no dia a dia, mamacho, o que o Rav está falando aqui. Se vocês acompanharem as notícias de Israel, não as notícias que saem no Brasil, porque essas notícias não são as notícias de Israel, qualquer coincidência com o que está escrito no jornal que acontece em Israel é mera coincidência. Qualquer coisa, não, qualquer. Como é que é a frase? Qualquer notícia que seja parecida com o que acontece aqui é só uma coincidência. Porque a maioria das pessoas que estão no jornal no Brasil é um grande bluff, uma grande mentira. Eu nem sei de onde eles tiram certas notícias. Que vão inventar o Rav Yosef? Mas de qualquer maneira, se você lê notícias aqui em Israel, jornais israelenses que também não são lá grossos, assim, também, mas se você lê, você vê justamente esse lado, ou seja, que as pessoas, muitos problemas sociais que a gente tem aqui em Israel é que as pessoas discutem detalhes, que isso não é realmente o problema. Esse não é realmente o problema. As pessoas discutem, tem alguma coisa que incomoda, que eles não conseguem falar o que é, eles acabam discutindo detalhes, a casca. Tem que discutir, não tem problema. Vocês estão na Yeshiva, vocês estão na Yeshiva, vocês sabem que não tem que discutir, mas vocês sabem que tem dois tipos de discussão. Discussão na Shem Shamayim, não, ou seja, tem discussão na Shem Shamayim, tem discussão que não é na Shem Shamayim. E a discussão na Shem Shamayim é a discussão que vai levar a alguma coisa. Às vezes as pessoas não chamam, as pessoas elas estão abertas para aceitar o outro lado também, né? Não quero entrar nesse termo, mas isso aqui vai para os dois lados. Sim. Se eu discutir, mas eu saio do ponto de partida que não importa, eu não vou mexer, eu vou discutir, mas só para convencer você, porque você nunca vai me convencer, nunca vou mudar. Isso aqui. Uma discussão, isso vai. Gabi Blicha Korarbe, mesmo se vocês não entrarem, mas não se aprofundarem muito no tema, não estudarem muito, estudarem Beil, estudarem Bekiut, sim? E nem no Elohim, She'asiba, Lechol Mechovei Ador, Irak HaMachshavah. A gente vê que o motivo de todas as dores da geração é o pensamento. Esse é todo o motivo. Todo o resto é o pensamento. Aqui que mora, aqui que é o problema, aqui que está enraizado todos os problemas. E a gente tem que tratar desse pensamento. E não é, de novo, não é só os não religiosos, também os religiosos têm essa baia. Tem a baia no pensamento. Amon Arab Nimshach Lazerem Aledei Gashut Neuma. Aqui vem a frase que é muito importante, tem muita coisa que a gente falou. Tem um povão, a maioria das pessoas eles seguem a correnteza. Eles seguem Gashut Neuma, eles seguem a explosão. Quando o vulcão estoura, eles seguem o estouro. A maioria das pessoas vão assim, ou seja, a maioria das pessoas não é. Neuma é explosão, coisas, como falar, reclamações, essas coisas. Ou seja, as pessoas saem. A maioria das pessoas saem, vamos lá fazer passeio, vamos dar porrada. Sempre falam que você precisa, para provocar um incêndio, basta um bobão, um panaca. Um panaca para pagar, aí já não é mais um. Você tem muita gente para pagar um incêndio. Aí qualquer outro. Imagine vem no cóter. Se vê no cóter sei lá. Alguém que não deveria estar no cóter. E vem o cara, sai correndo com uma pedra, atira, aí pronto, aí quem que vai atirar a pedra? Todo mundo atira a pedra, aí todo mundo dá porrada. Porque um começou, todo mundo vai atrás, ou seja, as pessoas vão atrás, ou seja, dá para ver que isso aqui é a maioria. A ideia smicha leize abtoriteti shelo, a ideia kaluta da. E através da kaluta da. Ou seja, as pessoas vão. Só uma coisa. Então, o que está falando, quando ele fala da geração, está falando da elite da geração. Aqui. Por que não deixa eu explicar uma coisa por quê? Porque você está falando da questão do pensamento, a nossa da geração, inclusive, se você quer comparar o Adoro da Fuga com a nossa Adoro, dizer que é a mesma Adoro, ainda assim você vai ter. O amor não é tão. Se desvia assim, tão idealista. Não,
existe aqui, quando ele está falando da dor, às vezes ele fala de duas coisas diferentes. Às vezes ele fala da elite, e às vezes ele fala do potencial que está dentro da geração, não que realmente você vê isso, não que você consegue perceber isso. Sim, aqui o que ele está falando, por exemplo, que a maioria das pessoas, ou seja, tem uma explosão, todo mundo vai, todo mundo grita, todo mundo berra. Sim, mas você está falando que a geração é assim, que todo mundo é assim, não, porque a psicologia do ser humano é assim, ou seja, quando tem alguma coisa, as pessoas correm atrás, as pessoas vão. Mas isso não quer dizer que esse é o âmago da pessoa, que realmente a geração é assim, porque você vê isso acontecendo. Sim, porque você vê eles brigando, então você fala, não, então isso aqui, a geração toda é assim. Não, então aqui você pode entender o conceito de geração das duas maneiras. Ou realmente a elite, que a elite, que ele vai falar um pouco sobre isso. Ou que tem um potencial que tem, mesmo que a gente vê as pessoas saindo correndo para tirar pedra, para gritar, para berrar, para xingar, você ela ficou, isso aqui é porque as pessoas são assim, elas saem correndo. Mas isso aqui não é um potencial, mas que está dentro da geração. Então, com o conceito de geração, você pode entender as duas coisas. Ou a elite, ou realmente o potencial que está dentro da geração, lá do cara. Muito.